Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 7, super quarta, nós temos hoje aqui, né, na nossa agenda, obviamente aqui no calendário, tá? Nós temos a decisão da taxa de juros, que eu vou logo adiantando que meu palpite é que o Brasil aumente um ponto, que obviamente que vai ser mais tarde, né? Aqui é a do Brasil. E, né, a gente já teve aqui o estoque de petróleo hoje pela manhã, né? Preço de carros usados, mas já estão começando o aquecimento, tá? Então a taxa de juros, né, dos Estados Unidos e do Brasil, que vai ser 6,5, né? Eles fazem com um pregão fechado. Tá. Então bora para nossa análise do dia. Né? E para o mercado americano, eu digo que vai manter, né? Por que que ele vai manter, né? O DXY, ele começou, né? Hoje, pela madrugada, lateralizou, mas está numa alta frente às outras moedas, né? As outras moedas, elas estão numa leve queda, tá? É bem verdade que o câmbio ele tá sem tração, tá? Ou numa leve baixa, numa leve alta, tá? Mas as commodities, né? Aqui, commodity caindo, tá? As commodities caindo, metais também caindo mais um pouco, né? Isso fez com que o nosso índice ele ficasse negativo, né? Por mais que as bolsas elas estivessem com um sentimento um pouco mais altista, tá? Elas estão com um sentimento um pouco mais altista. Por quê? Por causa que no final de semana agora a gente vai ter, né, o governo americano e o governo chinês se reunindo, né, para discutir acerca das tarefas lá na Suíça. Então, o câmbio, né, aliás, o mini índice ele até ficou guepado, né, com essa notícia, mas depois devolveu tudo por causa das commodities, tá? E o câmbio ele subiu, né? Também pressionado por causa do nosso aqui, né? Do nosso DI. Né? Deixa eu colocar aqui DI 5 minutos. Aqui, né? DI nos 5 minutos. Olha só. A ponta, ela tá um pouco mais flat hoje por causa dessa decisão da taxa de juros, né? Então tá todo mundo um pouco mais receoso, né? O próprio mercado hoje, né? A gente vê aqui que no dólar não tá tão bem, né? Olha só, a gente pode ver aqui uma hora dessa em mercado normal era para estar uns 70, 80, 90 aqui, né? 80 mil contratos, 90, 70, mas não, né? Então os players estão ainda um pouco esperando essa taxa tão aguardada, né? Então, os juros performou para alta, tá? A ponta média está um pouco melhor. A ponta aqui, deixa eu aumentar. A ponta média, que é essa tracejada, está um pouco mais altista e com a ponta curta também, que está em branco. E a ponta média está um pouquinho mais, aliás, ponta mais longa um pouquinho mais baixista, né? Como aqui a gente pode dar uma olhada, tá? Isso fez com que o nosso câmbio, né, começando aqui pelo dólar, ele trabalhasse em cima das Petax futuras, né? O racional foi praticamente o mesmo de ontem, ele ficou trabalhando nas Petax futuras, a não ser que ontem, né, ontem eu não pude estar aqui, aliás, na segunda-feira, né? Segunda-feira trabalhou na Petax, em cima da Petax Futura, mas só trabalhou na Petax Futura e não conseguiu, né? Dar um mergulho aqui. Ontem ele quase conseguiu, né? A taxa ela tá aqui embaixo, tá? Então ele fez o ajuste para debaixo da média.
E hoje o câmbio, né, ele já estava no polo negativo, mas já foi para cima da CME, né? Aqui a gente tem a máxima da CME, mínima da CME, parâmetro de abertura, tá? Para hoje, tá nessa região do 739. E aqui nós temos o POC de ontem e o ajuste. Então o câmbio logo 9,6 ele já tinha trabalhado essa área, ele podia correr mais um pouco. E foi justamente o que ele fez, pareado com o nosso DI, né? E a nossa taxa externa que estava se prevalecendo, né? Perante as outras economias, né? Perante as outras moedas ali do Forex. Então o nosso câmbio ele ficou só trabalhando em cima do preço futuro, não conseguiu buscar o à vista. Inclusive aqui eu já trouxe, né? Deixa eu deletar essas médias e trazer aqui a nossa média da nossa Petax, né? Tá aqui a média da nossa Petax. E o câmbio hoje eu vejo que inclusive ele pode estar buscando, tá? 1% de alta. Não sei se ele vai se permanecer ali. Mas com a notícia, né? De repente a gente pode ter algum spike pro sentido da alta, né? Às 3 horas. Ele pode chegar aqui. Aqui já é uma região boa para defender, né? Aqui entrar vendido aqui em cima do 800. Mas, né? Eu anotei também a nossa Petax. Então ele fez uma Petax um pouco mais altista, né? Ele foi colocando as Petax um pouco mais, uma mais alta, não sei essa aqui, né? De meio-dia. E a nossa taxa final ficou aqui no 737, né? Ficou um pouco acima da nossa de ontem, né? Que seria o D mais 1. Agora é o D mais 2, né? Porque a gente tem um D0. É o D mais 1, né? D mais 1 a gente tem o nosso D0, né? Amanhã que vai ser D mais 2. E a de hoje vai ser a D mais 1. Então ela tá aqui embaixo, a outra taxa que ele não conseguiu vir buscar, né? Então o cenário do câmbio é de alta, praticamente, né? Ele vai fazer possivelmente o ajuste acima da VWAP diária. E para o nosso mini índice, né? Bora aqui para o nosso mini índice. Hoje ele foi, né, bem direcional, né? Então, com as bolsas lá em cima, né, mas o mini índice se viu pressionado pelo nosso juros, que só trabalhou na parte positiva, né? Isso aqui impactou a nossa bolsa, né, com a abertura do mercado à vista e a abertura do mercado americano, né, que foi só um sentido. E eu acho que ele poderia ter corrido até mais, né? Quase 1% de queda. Vinha aqui por 134 mil, 134, Só que ele parou aqui no 135, né? 135 e tá trabalhando acima. Só buscou 0,5%, né? Esse trade aqui, para mim, foi o melhor, né? E mais um aporte de venda, né? Porque estava bem direcional o mercado. Por causa, né, como eu falei para vocês, das nossas commodities, o nosso mini índice é bem commoditizado, né? E isso aqui deu um direcional de venda, né? Aqui o nosso EWZ, né? Ele está perdendo, inclusive EWZ e o BR Titãs, EWZ está aqui, né? Tá com uma baixa de 0,86. Ele já fez o pré-mercado dele, foi lá em cima, mas devolveu tudo. Então isso aqui deu, que no meu entendimento, um certo insight, tá? Um certo insight para buscar a venda, né? E abriu, né? Ele só ficou tentando, aliás, aqui, né? Ele só buscou, né? Buscou ficar cada vez mais negativo. E o nosso BR Titãs 20, né? Tá com uma baixa de 0,47, né? Olha aqui. Tem aqui a abertura do mercado, né? Trabalhou, já
puxando forte, preço para baixo, né? E isso aqui foi passado, né, para o nosso mini índice, juntamente com a nossa bolsa. Ela está trabalhando com 0 ponto, o nosso Ibov está trabalhando 0,20 negativo, né? O índice também, por exemplo, o BCIC, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? O nosso aqui, isso, né? Então a gente teve aqui a abertura do mercado à vista, de 10 horas, olha só, o mergulho, inclusive o índice aqui, olha só, esse índice comoditizado, né, que é o BCIC, olha só, trabalhou na baixa. E o S&P 500, o micro S&P, trabalhando flat, né, só que positivo. O setor bancário, é bem verdade que até se manteve aqui numa alta, tá? Uma leve alta, numa alta, que a gente vê aqui YouTube, Banco do Brasil, né? Itaú, mas o setor aqui de mineração, né? De petróleo, né? Deu um pequeno mergulho, né? Que isso aqui foi passado pro do Ibov, né? Foi mantida essa tendência de baixa, que por seguinte foi arbitrada com o nosso índice futuro, né? Então vejam aqui que ele buscou, aqui nós temos o ajuste, essa venda, o alvo era o ajuste e o POC de ontem, né? A gente tem aqui o ajuste e o POC de ontem. Então essa venda aqui era certinho, né? Podia ter buscado um e-mail, né? E até de olho no 1%. Mas ele já devolveu, e para mim essa venda aqui com certeza maravilhosa e mais um aporte. Aqui no 185.500, né? 185.500. Inclusive ele fez a movimentação, né? Ele passa, toca por baixo e continua. E aqui ele segurou no 135 mil, né? O pessoal defendeu. Inclusive chamou mais vendedor, né? Passou com força aqui, voltou, tocou por baixo, né? Aí aqui esse é um trade possível, mas é bem mais arriscado, né? Porque que ele pode fazer? Ele pode vir aqui, chamar o vendedor e montar uma estrutura de alta, como ele fez. Ele não perde. E agora, olha só, o pessoal defendeu, né? E vamos esperar a taxa de juros, né? Então, basicamente é isso, galera. Por hoje, tenham bastante atenção, tá? Nessa taxa. E eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Até mais, valeu!